Graça e paz, irmãos. Amém? Antes da gente dar início à mensagem de hoje, eu quero informar, hoje, assim como na semana passada, o nosso pastor, Arthur, ele não está aqui conosco, nem a sua esposa. Ela, nessas últimas semanas, está com estado febril, né? Há toda a suspeita, né, de ser Covid. Ela, que é enfermeira, trabalha diretamente com isso. Então, na segunda-feira ela vai estar fazendo o exame, então eles estão, né, se abstendo em casa, ficando em casa justamente para segurança de todos nós, né, e por isso ele não esteve na semana passada aqui conosco e nessa semana também. Na última semana nós finalizamos a série Descobrindo Quem Eu Sou, onde nós estudamos as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. A gente terminou na semana passada e hoje a gente vai estar iniciando uma nova caminhada e a gente vai estar fazendo um passeio, uma exposição da primeira carta de Pedro. Então nós estaremos iniciando hoje, serão 6 domingos, onde nós estaremos passando por toda a carta, tudo o que ela tem a nos ensinar hoje. E nós temos como tema dessa série, ânimo para prosseguir. Então hoje nós começaremos desde o capítulo 1 de 1 Pedro, nós leremos o capítulo 1 inteiro e os 3 primeiros versículos do capítulo 2. Então a primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1. Amém, igreja? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a expiação do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprio, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos,
da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Vamos orar? Senhor Deus, quão bela é a tua palavra, Senhor. Como ela refrigera, Senhor, ao nosso coração. Por isso, fale conosco, Senhor. Coloque em nosso coração, Senhor, aquilo que o Senhor deseja nessa noite. Traz esperança, traz vigor, traz ânimo, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Fale conosco por meio do Teu Espírito, aquele que, sem Ele, nós não temos nada. Por isso, nos alimenta, Espírito Santo de Deus, com a Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Um casal de missionários americanos serviu por cerca de 50 anos num trabalho missionário na África. Então, depois desse período longo, eles decidiram voltar para casa e imaginavam que eles seriam recebidos com festa. Do navio que eles estavam chegando de volta ao seu país natal, eles viram bandeiras no porto, uma festa realmente acontecendo. Tudo parecia que seria lindo, eles estavam sendo recepcionados tão bem depois de ter um período tão longo. Mas a primeira decepção foi ver que a festa não era para eles, pois houve um longo período de espera, eles estavam na terceira classe, então há uma regra ali de saída do navio, e eles viram, depois de descer, apenas os restos da festa. Eles descobriram que aquela festa não era para recepcionar eles. O mesmo aconteceu quando eles chegaram em casa. Não havia ninguém de sua família para recepcioná-los. A revolta do marido, do casal, foi tão grande que ele decidiu esparecer a cabeça, ir para a cidade, caminhar um pouco, realmente aquela decepção tinha sido muito forte para ele. E ele, antes de sair, falou à sua mulher, pergunta ao seu Deus se é realmente isso que nos restou depois de 50 anos de ministério, de 50 anos que nós entregamos a nossa vida para Ele. Pergunta ao seu Deus se é isso que nós vamos receber. Quando chegou de volta em casa, depois de ter passeado um pouco, ele viu a sua esposa na sua rotina normal de casa. Ele ainda cheio de raiva, cheio de ressentimento, ele perguntou a ela se ela tinha buscado a Deus, se ela tinha perguntado a Deus, e ele tinha dado alguma resposta. Com tranquilidade, ela disse que sim, e o homem, ainda amargo, perguntou, é isso mesmo que o seu Deus tem para nos dar ao chegarmos em casa, depois de renunciarmos 50 anos da nossa vida dedicada ao ministério? Tranquilamente, ela responde ao seu marido, Deus me disse que nós ainda não chegamos em casa. É comum nós pensarmos que a vida cristã é feita de méritos terrenos, que nós iremos alcançar benefícios superiores pela nossa caminhada cristã, aqui e agora. Pensamos muitas vezes que não podemos passar por momentos difíceis, por estarmos sendo fiéis à palavra de Deus, ao ministério que Ele nos entregou. Muitas vezes pensamos que se estamos sofrendo é porque existe algo de errado conosco, com a nossa caminhada cristã. O grande problema é que, quando avaliamos nossa vida e percebemos que, apesar de nossas falhas, não existe nenhum tipo de justificativa para a gente estar passando por um determinado problema, uma determinada
dificuldade. E quando nós nos percebemos assim, sem entender o que está acontecendo, por que essa tribulação está tão difícil, a nossa fé tende a enfraquecer, ela tende a se esgotar. Esse era o dilema da igreja, das igrejas, na verdade, que receberam a carta de Pedro. Foi mais de uma igreja que recebeu. Eles eram fiéis ao Senhor, mas eles estavam passando por momentos muito difíceis, de perseguição, de tribulação. Então, eles se perguntavam, o que a gente deve fazer? Como a gente deve agir nesse meio? E eles se perguntavam o que era a fé, como deveriam manifestar essa fé naqueles tempos tão difíceis de perseguição. Pedro escreve essas cartas, como eu disse, a uma série de igrejas cristãos que estão ali sendo perseguidos na Ásia Menor, a atual Turquia. Essa foi uma região diferente daquela que Paulo alcançou na sua primeira viagem missionária, e quando foi fazer a segunda viagem, foi aquela região em que ele tinha intenção de passar, porém Deus o proibiu de ir para essa região, conduzindo assim Paulo em outra direção. Então ele escreve essa carta, Pedro, agora, por volta do ano 64, durante um período de duras perseguições a essa igreja localizada ali. Esse foi realmente um período muito difícil, onde eles foram caluniados, sofreram ações diretas do governo romano contra os seus bens, contra o seu trabalho, levantes populares contra a igreja nessa região. Então Pedro escreve justamente para encorajá-los nesse momento difícil, para trazer ânimo para aqueles irmãos, para que eles permaneçam firmes na fé, para que eles possam agir naquele meio com coragem, com paciência, mantendo firme a sua esperança em Cristo, e que eles possam principalmente manter a santidade, mesmo diante aos maus tratos, a perseguição, a violência que eles estavam sofrendo. Então a intenção de Pedro era justamente encorajá-los. A carta de Pedro, ele tem como objetivo apresentar que a fé em Cristo vai muito além das circunstâncias, vai muito além do que está ocorrendo à sua volta. A fé em Cristo não deve ser abalada por coisas terrenas. Eles não deveriam ficar apenas reclamando e clamando a Deus por livramento, mas eles deveriam continuar vivendo a sua fé de forma viva e eficaz naquele meio. Eles tinham que continuar vivendo como cristãos verdadeiros naquela situação, mesmo embaixo de perseguição, tendo certeza de que eles possuem uma herança celestial, eles têm uma esperança viva a que se agarrar naquele momento. Pedro, no início da sua carta, ele começa se apresentando como apóstolo de Cristo e mostrando que as suas palavras que ele vai estar falando ali são palavras que Deus o deu como responsabilidade diante do povo, como apóstolo, e como seriam sérias essas palavras que ele traria. Ele fala sobre Jesus Cristo, ele fala sobre a sua presença como o Senhor da igreja, aqueles que foram abraçados pelo Evangelho de Jesus Cristo, e ele não deixou dúvidas de que Jesus veio para salvar e para redimir aquele povo que foi eleito, foi escolhido por Deus, e que diante das dificuldades eles não deveriam sucumbir. O primeiro ponto é que esses irmãos, eles estavam dispersos, eles estavam na dispersão, ou seja, eles foram separados do seu local de origem. Eram judeus que não estavam lá em Jerusalém, na Judéia. Eles foram dispersados, mas foram alcançados pelo Evangelho. Então, essa questão da dispersão, ele faz referência à semeadura, e que, independentemente daquele lugar que eles estavam plantados, mesmo dispersos, mesmo longe da sua casa, eles deveriam disseminar a palavra de Deus. Esse era o alvo da igreja ali, era o alvo da igreja, mesmo estando dispersos. Esse alvo era para que eles não pudessem se preocupar
em se encaixar naquela cultura. Aquela cultura que pressionava eles a se amoldarem àquela realidade. Toda a perseguição infligia ao povo de Deus naquela localidade para que eles fossem moldados àquela realidade. E o normal deles era assim: para eu ser aceito, eu preciso me moldar. Mas Pedro os chama justamente para não se amoldar nisso. Eles eram, na verdade, peregrinos ali. Eles não eram daquela realidade, eles não eram daquele tipo de conduta. Ele fala isso justamente por causa da dificuldade que eles estavam passando, que eles estavam sendo perseguidos, eles foram retirados da sua própria casa e estavam vivendo uma cultura que não era deles. Eles não pertenciam àquele lugar. Então, nós vemos que, mesmo diante da perseguição, a segurança daquelas igrejas não deveria estar naquela questão social, de se encaixar, estar seguro porque não seremos perseguidos, mas no fato deles se pertencerem a Cristo. Eles deviam manter a sua vida cristã. Eles foram escolhidos por Ele, como o texto nos diz, para que eles pudessem estar vivendo debaixo da vontade de Jesus Cristo e do Evangelho. E ele lembra isso, que Jesus conhece a eles pessoalmente. Há um conhecimento prévio de Jesus Cristo sobre cada irmão que está ali, aquela igreja plantada ali, apesar das dificuldades. Além do Senhor não se esquecer de ninguém naquela localidade, quando Pedro diz, ele não deixa de olhar pelos seus, de se preocupar pela situação. Ele decide realmente prezar pela obra do Espírito Santo ser continuamente feita na vida daqueles irmãos. Esse termo ele diz que lembra aqueles irmãos, da necessidade de obediência, de se manter firmes ali, uma vida de santidade, não se deixar levar pelaquela cultura pagã que está longe de Deus. Então, essa instrução é justamente para mostrar um caminho, ainda que tenha que retornar para onde caíram, ver aonde eles realmente tropeçaram e que eles possam se tornar santos e permanecer em Jesus Cristo. Muitas vezes, nós buscamos uma vida de paz plena. Nós buscamos uma vida sem dificuldades, sem perseguição, sem tribulação. Isso não é um desejo ruim, pois realmente a paz é algo que a gente deve desejar muito, mas deixamos o que é essencial de lado, muitas vezes, quando nós buscamos uma falsa paz. Nós nos esquecemos da nossa fé, nós nos esquecemos que fomos chamados para falar dela, e a Escritura nos mostra que nós nunca seremos aceitos nesse mundo. Assim como esse povo a quem Pedro escreve, que estava sendo perseguido, e que Pedro convida e os relembra de quem eles são em Cristo, eu tenho certeza que esse povo também gostaria de paz, que eles não fossem perseguidos com tanta veemência naquele local. Mas nem sempre essa paz que o mundo nos dá, nós teremos. Mas isso não significa que nós devemos parar na nossa caminhada cristã. Nós não devemos esquecer de que nesse mundo que é caótico, que nega o nosso Senhor Jesus, que não abraça a fé, nós devemos ser luz para esse mundo. Nós devemos ser sal nessa terra. Nós não devemos nos conformar com uma vida que não se importa com o Evangelho e na propagação do Evangelho na nossa sociedade. Nossa primeira missão nessa terra não é conquistar a aceitação, não é viver em paz com todos a qualquer custo, a revelia do Evangelho e da vida cristã, mas é proclamar o nome de Jesus, mas é pregar o Evangelho. Nós não devemos nos preocupar se seremos aceitos ou não, porque a própria Escritura nos diz que nós não seremos aceitos. O próprio Jesus disse que o mundo o odiou, e que certamente, se nós vivemos assim como Jesus viveu, que essa é a ideia, essa é a vida cristã, o mundo também nos odiará. Nós precisamos lembrar que a nossa pátria, a pátria verdadeira, não é essa. Nós somos peregrinos. Esse mundo que vivemos não é o nosso mundo. Não podemos viver, nós não podemos vender a nossa cidadania real,
que é a celestial, por causa de pessoas, de riquezas e de uma falsa paz nessa terra. Enquanto nós procuramos essa paz, essa ausência de conflito, de perseguição, de tribulação e de dificuldade, quando tentamos encontrar essa paz fora de Cristo, fora do Evangelho, naturalmente os nossos corações ficarão perturbados. Nós não encontraremos de fato um porto seguro. Nós iremos ter talvez períodos de tranquilidade, mas logo vem uma dificuldade, e isso nos abala, porque o nosso coração volta a se perturbar. Mas quando nós fitamos os nossos olhos em Cristo, no Evangelho, nós encontramos uma paz, não porque somos bons cristãos, não porque estamos sendo assíduos na igreja, mas temos paz porque o Eterno, o próprio Cristo, conhece quem nós somos, sabe das nossas necessidades, sabe das nossas dificuldades, assim como ele sabia das dificuldades daqueles irmãos a quem Pedro escreve. Às vezes nós achamos pequenos demais para ser lembrados por Jesus, mas tenha certeza que o amor de Cristo é tão grande que ele se entregou por nós na cruz. Nós precisamos lembrar disso. Ele não fez apenas um sacrifício e nos deixou ao acaso, nos deixou dispersos, mas ele salvou a sua igreja, ele se sacrificou por nós, com a intenção, com o objetivo de nos levar para ele, de nos atrair para ele. Ele alcançou pessoalmente cada um de nós. Por isso, só nele nós encontramos a paz, uma paz que excede aqui as circunstâncias que nós vivemos aqui. Pedro, a partir do versículo 3, ele começa a fazer uma oração de admiração e de louvor a Deus, bendizendo ao nome de Deus por seu amor, por todas as coisas que ele fez por meio do seu Filho, a sua igreja, sem que nós merecemos. E ele vê que a consequência disso, prática para a igreja de Cristo, é que nós cristãos encontramos um contentamento, uma felicidade diante desse grande amor. Nós nos sentimos tão amados que essa alegria nos invade. Nós ficamos realmente felizes quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós vemos a misericórdia, a graça de Deus derramada por nós por meio de Jesus Cristo. Essa alegria, ela se estende ao presente, ao passado e ao futuro. O fato de Jesus ter se entregado pela sua igreja num determinado momento da história pode sustentar todo o seu povo e sustenta todos nós durante a nossa caminhada. E a promessa que nós temos nesse fato de Jesus ter morrido por nós e que ele certamente voltará para fazer tudo novo é o que nos faz caminhar com mais segurança, a encontrar alegria apesar das dificuldades desse tempo, do presente que nós vivemos. Se tem uma certeza que nós temos na vida, é essa, de que Jesus está preparando um lugar para nós, que Jesus nos resgatou para Ele e que chegará um momento, em tempo oportuno, que nós teremos uma vida eterna ao lado dele. Por isso, Pedro chama de herança dada por Jesus, e que essa herança, essa garantia, essa esperança que nós temos, ela é incorruptível, ela é imaculada e imarcessível. Essa herança não passa, ela não pode ser destruída jamais, por isso ela é incorruptível. Ela jamais poderá ser invalidada por qualquer ação humana, por qualquer situação, por qualquer perseguição que a gente passe. Essa herança está garantida, porque é Cristo que garante. Então não importa se amanhã, aqui no Brasil, a nossa igreja cristã aqui seja perseguida pelo governo, não importa. Jesus Cristo nos garante que a vida eterna, a herança que nós temos nos céus, do reino de Deus, não será levada. Ela é incorruptível, ela não pode ser maculada pelos homens. E ela é totalmente duradoura, ela é eterna, ela não tem prazo de validade, ela não perde sua beleza, ela não perde a sua graça e o seu poder. Essa herança está garantida e ela se revelará no tempo oportuno. Jesus tem um tempo que ele voltará e fará tudo novo.
tem um tempo exato, e esse tempo ele não pode ser marcado pelos homens. Nós temos dois tipos de termos gregos para tempo: o kairos, que é o tempo cronológico, nosso dia a dia, o tempo cronos, que é o nosso dia a dia, e que nós contamos e que conta os dias, e que, de alguma forma, nós temos mais próximo de nós. Mas há um tempo chamado kairos, que é um tempo pleno e que é um tempo perfeito e que só Deus pode controlar. Não está nas nossas mãos. Isso significa que essa promessa não pode ser contada pelas mãos humanas, não pode ser controlada, não pode ser anulada pelas mãos humanas. Ela certamente se revelará, esse tempo em que a herança será dada à igreja no tempo oportuno, quando Jesus assim quiser. Não importa quais poderes se levantam, é certo que a herança será dada ao seu povo. E é nessa certeza que a igreja em que Pedro escreve deveria se alegrar. Ela é colocada em contrapartida com a tristeza que eles estavam passando, devido à dificuldade que eles estavam vivendo. Mas Pedro explica que essa alegria que sobrepõe as circunstâncias deve ser maior, deve sobrepor aquela tristeza, porque aquela tristeza seria passageira, tinha um tempo de validade. A perseguição iria acabar, tinha um tempo final. Mas a alegria que nós encontramos, que aquela igreja encontra em Cristo Jesus, não acabaria, não vai acabar nunca. Então, apesar de que aquela tribulação, aquela perseguição pudesse durar anos, décadas, nada do que eles passariam naquele período se compararia com a eternidade de contentamento, de gozo no Senhor. Pedro entendia que a alegria da igreja poderia ser possível, apesar dos problemas. Ele compara também essa situação de dificuldade, além de você ter essa esperança e uma alegria além e que é certa que virá, mas ele compara a situação difícil que eles estavam vivendo com uma situação que eles poderiam amadurecer na fé, que eles poderiam crescer. Ele compara esse momento difícil de provação, de tribulação, de perseguição, com ouro refinado. E é justamente quando os metais preciosos, como ouro e prata, são colocados a altas temperaturas, a alta pressão, para que as impurezas desse metal precioso pudessem ser extraídas com mais facilidade. Então Pedro usa essa imagem, dizendo: vocês estão aqui vivendo uma pressão em volta de vocês, passando por altas temperaturas, uma perseguição muito forte, mas confie de que essa perseguição irá tirar tudo que não presta de vocês, irá fortalecer a sua fé, porque agora vocês serão mais dependentes do que nunca de Deus, do Evangelho, da graça e da misericórdia. A purificação desse metal é exatamente como a fé verdadeira. Quando ela é testada, ela não deixa de ser verdadeira. Na verdade, ela é aprovada. É confirmada uma fé que é testada. Por isso, por mais difícil que seja, esse processo de ser perseguido pelo Evangelho, por viver a vida cristã de forma correta, de acordo com o Evangelho, deve ser motivo de alegria, certo de que Deus está nos moldando, Deus está tornando a nossa fé mais viva. Isso nos mostra que, de fato, nós fomos redimidos por Cristo. Nós devemos parar um pouco para analisar a nossa vida. Se está sendo muito tranquila, muito boa, será que nós estamos vivendo o verdadeiro Evangelho? Jesus, é claro, diz que nós seríamos perseguidos por causa do Evangelho, porque Ele foi. Nós precisamos prestar atenção se nós estamos vivendo o verdadeiro Evangelho em nossas vidas. Então, o fato de passarmos por tribulações é um sinal, é um dos sinais de que estamos vivendo o Evangelho de forma correta. Mas temos uma certeza, e é isso que nos faz sobreviver, continuar apesar da tribulação, é que no final dela, é que durante dela também, Jesus está ao nosso lado. Por isso Jesus deve ser a nossa alegria. O conceito de alegria hoje está muito deturpado, porque ela ficou atrelada a situações específicas.
Nós temos momentos alegres. Nós temos momentos, circunstâncias que nós estamos felizes. Estamos alegres às vezes porque as contas estão pagas, porque temos uma boa quantia de dinheiro guardada. Estamos alegres porque todos em casa estão com saúde, porque os nossos sonhos estão sendo conquistados, as nossas metas estão sendo alcançadas. E todas essas circunstâncias nos trazem alegria, contentamento e satisfação. Mas a pergunta é: se as coisas não estiverem andando bem? E se as coisas não estão dando certo para nós? O que mais acontece é que o nosso coração se desespera, nosso coração se entristece. Nós tentamos buscar meios de resolver aquele problema e nós entramos num ciclo vicioso. Nós percebemos que muitas vezes com problemas que aparecem para nós, que nós não conseguimos resolver. Tentamos encontrar de volta aquela alegria, aquela satisfação. Nós tentamos preencher isso com alguma outra coisa, botando aquele problema para debaixo do tapete, tentando procurar alegria em outras questões que também são passageiras. Nosso coração, de fato, fica inquieto, ele fica perturbado, enquanto nós não conseguimos descansar, e o descanso está quando as coisas estão sob o nosso controle. Quando de volta, aquilo que saiu das nossas mãos possa voltar, e que a gente possa de novo controlar a nossa vida. Mas não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos diz que nós devemos estar contentes, não em coisas passageiras, mas primeiramente na realidade de Cristo na nossa vida, em Jesus e o que Ele é para nós. Nós devemos ter ciência o quanto foi poderoso o que Jesus fez por nós na cruz, como foi gracioso o que Ele fez, como Ele nos alcançou com graça e com amor. Se a gente não consegue encontrar satisfação e suficiência, em primeiro lugar, em Jesus e na obra dele em nossas vidas, nós podemos estar vivendo duas realidades. Uma é que talvez nós não estejamos sendo alcançados, nós não fomos alcançados pelo Evangelho, ou os nossos corações se perderam em algum momento. Em algum momento nós desviamos os nossos olhos na caminhada cristã, começamos a olhar para outras coisas, e não para Jesus, para o que Ele pode nos dar, e não para Ele. Enquanto nós não colocarmos nossos olhos em Cristo, nós viveremos insatisfeitos. Nós não encontraremos satisfação. Viveremos nessa busca desenfreada por colocar mais uma ficha de alegria, um momento mais de felicidade, e que passa rápido. Nós vamos estar buscando sempre prazeres de forma desenfreada, prazeres do mundo, e nunca encontraremos satisfação. Mesmo quando nós conseguimos conquistar todas as coisas, no final, em algum momento, nós deitaremos nossa cabeça no travesseiro e nós vemos que não estamos completos, que ainda falta algo, que isso não preenche o nosso coração com a alegria que nós tanto desejamos. Mas em Jesus nós estamos sempre contentes pelo que Ele fez e pelo que Ele é, pela eternidade que Ele nos dá. E isso resulta na verdadeira alegria, que não passa. Sabemos que temos todas as coisas que precisamos no nosso caminho quando estamos em Jesus. Nós podemos confiar, apesar de uma situação que não esteja tão boa. Mesmo que o controle não esteja na nossa mão, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que o controle sempre esteve na mão dele. E isso nos traz paz, isso nos traz alegria, uma alegria que o mundo não pode nos dar, uma alegria que é apesar, inclusive, das tristezas e do choro, das dificuldades, porque é uma alegria que vai além das circunstâncias. A verdade é que as paisagens mudam, a beleza vai, o homem envelhece, sua força se esvai, mas a herança que nós temos em Jesus, ela não vai. O reino de Deus, ele não perece. Por melhor que sejam essas coisas que nós desejamos aqui, todas elas passam. Quem nunca viveu uma boa fase profissional, onde teve paz, reconhecimento, teve dinheiro, ou então, depois desse período de bonança, perdeu tudo,
e não tem mais aquele status, aquela posição na carreira. Talvez muitos de nós estão frustrados ou cansados com a vida profissional, porque já fomos tão bem, tivemos uma carreira de tanto sucesso, mas hoje nós não estamos mais nessa posição. Nós não conseguimos mais encontrar paz nisso. Quem nunca viveu um momento tão bom em família que deseja que em todos os dias nós podemos voltar nesse momento, porque hoje já não está muito bem. Meu casamento não está muito legal. Minha relação com os meus filhos não está boa. Eu queria voltar 10 anos atrás, quando eu casei com a minha esposa. Quando a gente estava apaixonado, mas o amor se foi. E hoje está monótono. E nós vivemos assim. Quem não tem vontade de retornar 10 anos, quando os avós estavam vivos, e havia uma mesa que a família se reunia, que estava cercado de parentes, e hoje se encontra realmente triste, ainda de luto, com saudades, tristes por causa da morte de um ente querido que não pode estar mais hoje. Por mais que a gente tenha uma profissão boa, dinheiro guardado, uma família estável, uma boa saúde, todas essas coisas passam. A carreira de sucesso pode de uma hora para outra não ter mais sucesso. Aquela posição que você estava pode não ser a mesma posição que você estará daqui a 1 mês, 2 meses. Aquela pessoa que você ama, que está hoje do seu lado, pode ser que daqui a uns anos não esteja mais. As coisas desse mundo são passageiras e uma hora nós precisamos saber lidar com essas coisas. Porque o problema é quando os nossos corações estão nessas coisas e somente nelas, se agarram a nelas, uma hora nós seremos frustrados. E nesse momento nossa vida não fará mais sentido. Mas quando a nossa fé, a nossa alegria e desejo estão colocadas acima de tudo, em primeiro lugar, em Jesus, nós nunca seremos frustrados, porque o seu poder nunca passa, o seu reino nunca vai terminar. Por isso, independente da política ao nosso redor, independente dos nossos governos que podem ser instáveis, Jesus continua rei sobre todas as coisas. Por mais que a situação esteja difícil nas nossas casas, Jesus continua soberano sobre as nossas vidas. As mãos dele continuam poderosas para fazer todas as coisas. O reino de Deus não pode ser abalado, seja pela nossa ação ou a ação de qualquer governante, de qualquer poder. Nem mesmo o inferno e o próprio diabo pode mudar aquilo que Jesus deseja, porque ele é o rei soberano. Por vezes o nosso coração se desvia da alegria e confiança em Jesus, justamente por causa das situações. Isso é possível. E hoje em dia isso acontece com muita facilidade, porque estamos numa sociedade de imediatismos. Tudo precisa ser para ontem. Recebemos informações com uma velocidade incrível. Recebemos tudo o que queremos com uma velocidade incrível. Cada vez mais o homem está tentando dominar formas de ter coisas que normalmente estariam fora do nosso controle, na sua mão, como o tempo, como o sono. Queremos controlar todas as coisas. Queremos que tudo seja mais rápido, mais eficiente. E quando nós não conseguimos controlar todas as coisas, começamos a ficar perturbados. Hoje é isso, nós queremos encontrar alegria, contentamento, felicidade com rapidez. E nem sempre isso acontece. Nem sempre a realização, a satisfação vem com tanta rapidez. Mas nós não conseguimos esperar. Nós não temos mais paciência. E isso nos gera frustração. É nessa hora que muitas vezes a nossa fé enfraquece. E nós não conseguimos entender e ver a verdadeira alegria além das circunstâncias. Mas a verdade é que se nós não conseguimos enxergar dessa forma, se a gente não consegue enxergar a verdadeira alegria, Jesus ele nos purifica para que nós possamos enxergar assim. Todas as vezes que nós buscamos alegria em outros lugares e que não em Jesus, como em pessoas, lugares, nas artes, no lazer, nós passamos por dificuldades, nós passamos por uma provação. E nessa provação, como nós dissemos no início, nós somos moldados, nós somos transformados. Nós passamos a entender quando tudo dá errado, e isso é muito natural para a gente busca Deus, a gente busca Cristo.
E quando a gente faz isso, nós descobrimos que isso também é um mecanismo de Jesus, nos moldar e nos disciplinar. E assim, nós percebemos que, independente dessa dificuldade, não estarmos com tudo na nossa mão, nós podemos encontrar alegria em Jesus Cristo. Por isso, nós não devemos, irmãos, temer tempos difíceis. Nós, cristãos, servos do Senhor, Igreja de Cristo, não devemos temer a aprovação. A aprovação não vem para nos destruir, a aprovação vem de Deus. Não é a tentação que é para nós cairmos, que vem do inimigo, mas a aprovação, aquela que serve para nos testar e que tem como objetivo nos aprovar diante de Deus. A aprovação que vem de Deus não é para nos destruir, mas para tornar a nossa fé mais madura. É exatamente isso que acontece da forma que Pedro fala sobre o ouro. Ele é jogado na fornalha, que tem capacidade de destruir, mas como é um metal, é um ouro, ele é purificado. Dói muitas vezes. O sofrimento dói muito. A perseguição é ruim. Quando a tristeza bate à nossa porta, nós ficamos desanimados. Mas nós precisamos entender que Deus está nos moldando muitas vezes por meio do sofrimento. Nós vemos que no momento de sofrimento, de dor, onde as coisas fogem do nosso controle, coisas que estão lá guardadas, como raiva, medo, covardia, egoísmo, ressurgem. Nós começamos a gritar com Deus: Deus, por que você está fazendo isso? Por que você permitiu esse tipo de coisa? Por que você permitiu o sofrimento tão grande para mim? E nós esbravejamos, nós ficamos rancorosos porque não acreditamos, inclusive com o próprio Deus. Mas ali encontramos que, no meio dessa provação, Deus está trabalhando algo no nosso coração. Deus está conosco. Deus está nesse processo de purificação do nosso coração. E Ele usa momentos difíceis para fazer isso com a sua igreja. A igreja, como nós sabemos, estava passando por momentos difíceis. Mas eles sabiam que Jesus era o autor e consumador da sua fé. Eles sabiam exatamente o que eles criam. Sabiam do futuro garantido que tinham. E por isso, a fé deles era verdadeira. Então Pedro, ao final desse período inicial, ele diz que só havia uma coisa a ser feita: que eles arregaçassem as mangas e botassem tudo em prática. No versículo 13 do capítulo 1, ele diz para que eles estejam prontos a agir. Ele faz referência a isso, a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel na saída do Egito, no Êxodo. Eles deveriam estar prontos para a libertação. Assim que tudo acontecesse, a 10ª praga, eles deveriam ceiar junto e estar prontos para logo cedo sair do Egito, serem libertos de lá. E eles deveriam comemorar, fazer a Páscoa, a ceia do Senhor, com lombos cingidos, como diz a Almeida. Eles deviam estar prontos com a mochila nas costas, para logo sair sem medo, mas em direção à missão que eles tinham. A missão de caminhar para a terra prometida, ser libertos e ir para uma nova terra. Eles agora, a igreja em que Pedro escreve, deveriam continuar crendo e exercitando a sua fé. Não havia mais espaço para voltar aos velhos hábitos, para voltar à escravidão do Egito. Eles tinham que olhar agora para a caminhada nova, para a nova vida de libertação. Não havia mais justificativas para eles pararem no caminho. Por isso, há uma exortação de Pedro para que eles estejam alertas, que eles ponham a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus será revelado. Eles não tinham que perder tempo. A Almeida diz sobre sobriedade, eles não tinham que viver as suas vidas de forma incoerente com a palavra do Senhor. Eles não deviam se perder o seu tempo com as coisas do mundo, com a bebida, com gastar seus bens, perder o equilíbrio da vida, mas eles deveriam aplicar a verdade do Evangelho, a esperança que eles receberam na sua caminhada. Agora eles eram conhecedores da verdade, por isso eles deveriam ser santos, porque o próprio Cristo, o próprio Deus é santo. Por isso essa santidade reflete uma vida ativa, verdadeira, pronto a seguir os valores do reino e não desse mundo.
Eles não poderiam mais viver os antigos pecados. Não podiam usar esses antigos pecados como desculpas. Com a mesma certeza que esses irmãos tinham de que a existência de Cristo na vida deles era suficiente, eles podiam procurar socorro nele, eles deveriam também entender a seriedade dessas palavras que estavam sendo escritas pelo apóstolo. Porque, por mais misericordioso, por mais amoroso e gracioso que Jesus era, Jesus também é justo e exige que o seu povo viva uma caminhada correta. Ele não mima os seus filhos. Deus não mima os seus filhos. Ele não permite que eles vivam em pecado, na lama. Por isso, Pedro insta a igreja a viver em reverência. Deus é juiz e julga todas as nações. Ele não faz acepção de pessoas. Isso significa que todos serão julgados igualmente, independente dos méritos próprios deles. Deus não se deixa levar por chantagens emocionais, por barganhas. Como nós dizemos, ele é incorruptível, assim como a sua palavra é incorruptível. Então, para que nós sejamos de fato disciplinados por Deus, por meio dos sofrimentos, por meio da vida cristã, nós devemos ter temor também nos nossos corações. Isso não é medo, não é uma relação de medo em que nós não queremos estar próximos de Deus, mas de respeito, de uma reverência a um ser que é superior, que é rei, que é governante sobre nós. A igreja é capaz hoje de temer e amar ao Senhor, porque foi resgatada por Ele, porque ela foi amada por Ele, porque Ele derramou graça sobre nós, a igreja. Isso tornou nós a igreja pura, a tal ponto de nós estarmos livres dos nossos vícios, dos nossos pecados de estimação, e nós podemos viver essa vida santa que Ele requer de nós. Nós vemos que Pedro começa a trazer coisas mais práticas para a vida deles. Eles não deveriam mais se preocupar, na verdade, eles não deveriam mais colocar a sua vida para continuar vivendo desejos pecaminosos. Não deveriam deixar lugar para o ódio, para o rancor, para a vingança, até pelos que eles estavam lhes perseguindo, porque agora todo esse sentimento ruim, pecaminoso, foi trocado pelo amor de Jesus. Por isso não há mais espaço para a maldade. Pedro, no capítulo 2, diz: portanto, livrem-se de toda maldade. Não havia mais espaço para isso. Eles já haviam se despojado dessa maldade, desse pecado, porque Jesus fez isso por eles. Eles não deveriam mais nutrir o desejo de causar dor no outro, não deveriam invejar, não deveriam mais difamar pessoas, falar mal dos outros. Eles deveriam renunciar aos desejos da carne. Suas vidas agora estavam libertas do egoísmo. Eles agora só deveriam desejar a Cristo, a sua palavra, obedecê-la. E ele diz que, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Pedro está dizendo aqui que eles devem se apegar à razão da fé, aquilo que é básico, o Evangelho, aquilo que é a base da nutrição, daqueles que precisam crescer na vida cristã. Certos de que, diferente das coisas humanas, que são comparadas com uma relva, como ele diz, a palavra do Senhor permanece para sempre. Por isso eles deveriam se apegar a essa razão, a palavra de Deus que permanece para todo sempre. Por isso, eu falo para vocês, irmãos, nós não somos mais escravos do pecado. Quando Jesus nos resgatou, nós fomos transformados. As correntes que nos aprisionavam e que nos puxavam para longe de Deus não nos prendem mais. Não prendem mais o nosso coração, a nossa alma. Nós somos livres de fato do pecado. Infelizmente, na nossa caminhada aqui, isso não significa que nós não podemos cair, que não iremos pecar em algum momento.
mas significa que nós não temos mais justificativas. Nós não temos mais desculpas para retornar aos nossos antigos pecados e viver escravizados novamente por eles. Nós não temos desculpa para que abracemos o pecado quando o nosso coração fica perturbado, quando ficamos ansiosos, quando levamos um não que não esperamos. Todas as vezes que tentamos alcançar um alvo e erramos, nós não podemos nos abraçar ao pecado. Nós somos livres dele. Por isso nós não devemos viver assim. Precisamos lembrar que quando nós caímos, irmãos, quando nós desagradamos a Deus, nós caímos no mesmo lugar. Nós cristãos não retrocedemos. Não damos um passo para trás. Nós caímos, nós levantamos com a graça de Cristo e continuamos. Damos o próximo passo. Seguimos a caminhada. Nós precisamos pensar na nossa vida. Nós não podemos voltar atrás. Nós somos livres disso. Se nós caímos, confie na graça, mas saiba que você tem responsabilidade de dar o próximo passo, de ir para frente. E o Espírito nos ajuda, nos dá graça para fazer isso. Se não fizermos assim, nós entramos no ciclo de autossabotagem. Nós não vamos conseguir encontrar alívio. Por isso, precisamos entender que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Muitas vezes nós nos culpamos quando nós caímos. Nós nos martirizamos. Mas eu te convido a se entregar à misericórdia de Deus. Essa misericórdia te transformará, te levantará e te fará continuar a caminhada. Da mesma forma, sabemos que Deus é misericordioso, mas isso não é sinônimo de passividade, negligência ou omissão. Muitos de nós descansamos nessa graça de Deus. Descansamos para continuar pecando. Isso não é a graça de verdade. Isso é uma graça barata. Pensamos muitas vezes que o nosso pecado é muito pequeno diante de vários outros que são tão sérios. E por isso, sempre achamos que Deus está tudo bem, está tudo certo. Mas nós não podemos nos esquecer que existem consequências graves para os nossos pecados. Ele nos afasta, sim, do eterno, da nossa caminhada. Ele nos afasta de nós mesmos, das pessoas que nós amamos. Muitas vezes o nosso coração se torna duro, se torna amargo por causa do pecado. Jesus tem misericórdia de nós, mas só quando o nosso coração de fato está contrito, está quebrantado, está arrependido. Todos os atributos de Deus são igualmente enormes. Ele é perfeito. Deus é tão misericordioso quanto justo. Ele revela tanto o seu amor como a sua ira. Nós não podemos banalizar uma vida de santidade. Deus exige de nós santidade. Deus é graça. Deus é misericórdia. Mas Deus é justiça. Nós precisamos lembrar disso, e isso deve fazer com que nós nos movemos a amar a Deus com a nossa vida de santidade. Com isso, nós conseguimos viver para a glória dele, quando nós buscamos dessa forma a Cristo. Nossa natureza não é mais dominada pelas trevas e pelo pecado, mas a nossa natureza agora é do Espírito, é do alto, nasceu de novo. Nosso alvo agora, nosso parâmetro é Jesus Cristo e não as coisas desse mundo. Ele nos ensinou a renunciar às nossas obsessões, não gastamos tempo mais com o nosso ego, competindo uns com os outros, desejando mal dos outros. Passamos a amar com o amor de Jesus. Nele nós somos saciados todos os dias e isso transforma a nossa vida. Faz com que nós olhemos para o mundo, inclusive o mundo perdido e que nos persegue, com outros olhos. Somos renovados, temos um ânimo para prosseguir apesar das circunstâncias. A verdade, irmãos, é que, para concluir, nós só conseguimos fazer isso porque um preço foi pago, e um preço muito alto, em nosso lugar. Não foram tesouros terrenos que nos libertaram, não foi uma fiança que nós pagamos com as nossas riquezas. Na verdade, nós não temos como contar quanto que seria a nossa dívida.
nenhum dinheiro do mundo, nem se a gente ajuntar tudo, pagaria a nossa dívida. Não foi metal nem pedra preciosa que nos salvou, mas foi o sangue de Jesus Cristo, aquele que não teve pecado nenhum, que não errou e que se fez réu em nosso lugar. Na Roma daquela época, os escravos só poderiam ser livres se as suas dívidas fossem pagas. Nós éramos escravos do mundo. Nós éramos escravos dessa cultura, escravos do pecado, escravos do diabo, do nosso coração fraco e corruptível. Mas Jesus pagou tudo o que devíamos. Jesus pagou toda a nossa dívida. Hoje nós somos verdadeiramente livres, irmãos. Não importa se o mundo nos pressione, tentem nos agarrar, nada nos separará do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora nós não estamos mais perdidos, porque a nossa bússola e o nosso norte nesse mundo é o Espírito Santo, Ele que nos guia nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria também. O Filho de Deus também foi perseguido. Ele foi difamado, ele foi cuspido. No momento que estava na cruz, ele não lançou a sua ira, ele tinha todo o poder para sair daquela cruz, destruir os seus inimigos, tomar o poder, ele tinha poder, mas ele não fez isso. Ele tratou com amor e misericórdia, ele pediu para que o Pai os perdoasse. Esse é o nosso Senhor, e ele triunfou nessa ação, porque o amor de Deus triunfa sobre todas as coisas. Por isso nossa certeza da manhã não pode ser abalada, apesar do que nós vivemos hoje, apesar das dificuldades. O amor de Jesus venceu sobre todas as coisas. Não há nenhum sentimento vazio mais que possa nos tirar o amor de Deus. Não há nada que possa nos causar tanta dor, que nos tire a alegria que nós, em tempo oportuno, viveremos com Cristo na eternidade. Porque Paulo diz aos Romanos, onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa graça que transbordou acima dos nossos pecados, é a graça que nos garante uma esperança viva, que nos ajuda a passar pelas dificuldades, passar pelas tribulações, pelo choro, e nós temos hoje algo maravilhoso que nós podemos nos agarrar. É a herança que nos está garantida em Cristo para toda a eternidade. Vamos orar? Senhor Jesus, assim como o seu povo, Senhor, na antiguidade, talvez muitos de nós aqui estamos passando por dificuldades, Senhor. Nossa igreja não é perseguida de forma ampla no nosso país, mas talvez muitos de nós tenham passado por dificuldades, Senhor, tribulações, Senhor, seja no trabalho, na família, Senhor. Isso nos pressiona, Senhor, nos enfraquece, muitas vezes duvidamos, Senhor. Duvidamos da nossa fé, que o Senhor está ao nosso lado, mas que o Senhor possa, Senhor, trazer em nosso coração que, apesar das dificuldades, nós podemos encontrar em Ti uma alegria que vai além das circunstâncias, Senhor. Podemos encontrar algo que vai além desse mundo passageiro, Senhor. Por isso que o Senhor possa fortalecer, Senhor, a nossa esperança na cidadania, Senhor, na cidade, Senhor, celestial, na nova Jerusalém que o Senhor está preparando. O Senhor disse que irá preparar um lugar para nós, seus discípulos. Por isso que a nossa esperança, Senhor, esteja nisso. E que nós possamos passar pelas dificuldades desse mundo, Senhor. E que, apesar delas, possamos encontrar plena alegria em você, sabendo que o Senhor está ao nosso lado, Senhor, para nos confortar, nos consolar, porque o Senhor conhece as nossas dificuldades. Por isso, nos ajuda, Senhor, a, nesse mundo, ser santo, Senhor, ser separado, Senhor, fazer a diferença onde estamos. Desejamos obedecer a Ti, por isso não nos deixe levar pela dificuldade, Senhor. Nos ajuda a manter os nossos olhos firmes em Ti, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos preservará até a sua volta,
até o reino vindouro eterno de Deus. Assim nós oramos, certo, Senhor, da nossa vitória, a vitória que foi conquistada por Ti na cruz do Calvário. Assim nós oramos, em Seu nome, Jesus. Amém e amém. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.